Nosso irmão Salomão vai orar pelas famílias da igreja. Nossa irmã Leia vai orar pelo aniversário das mulheres no próximo sábado e domingo, para que vidas sejam tocadas através da palavra, que aqueles visitantes que estiverem aqui a ouvir e sejam salvas por Jesus. A nossa irmã Elzanilza vai orar pelas pregadoras que estarão aqui trazendo a palavra do Senhor no sábado e no domingo, né? E por todas as irmãs que estarão aqui adorando ao Senhor juntamente conosco. E também pelos enfermos. E pelos enfermos, eu tenho um pedido especial para fazer. Sobrinha do nosso irmão Missinho, ali dos irmãos Carneiros, né? Nossa irmã colocou no grupo das mulheres, nossa irmã Grináurea. O nome da jovem, adolescente, o nome dela é Heloísa Yasmin Rodrigues. Ela fez uma cirurgia, né, como a irmã diz no áudio, e teve uma complicação, né, um erro médico, não sei, está falando no áudio. E esta jovem está ali no hospital, internada, né? E os irmãos que quiserem doar sangue já está também no grupo da igreja. Vamos estar orando por Heloísa. Missinho é o dono do restaurante dos irmãos Carneiros. Todos os irmãos aqui conhecem, né? Ela é sobrinha dele, né? Eu conheci esta jovem pela foto e quando eu vi a foto, eu associei que era ela. A mãe dela esteve lá na loja semana passada. Veja como uma coincidência, né? E eu conversei com ela, ela se apresentou e disse: ó, minha filha. E mostrou a foto da filha. Eu não conhecia. Nem conhecia ela e nem conhecia a filha. E ela mostrou justamente essa foto. Quando a irmã colocou no grupo das mulheres a foto, eu disse: eu conheço essa menina, antes de ouvir o áudio. Eu fiquei admirada com isso que aconteceu, né? É uma jovem adolescente e precisa das nossas orações. Heloísa e Yasmin, coloque nas suas orações. Oremos toda a igreja e você que está em casa. Oremos. Santo, poderoso Deus, graça te damos, Senhor, por estar aqui nesta noite para te exaltar e agradecer teu santo nome. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo livramento que tu tem dado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo pão nosso cada dia. Obrigado pelo emprego que tu tem até hoje tem sustentado. Obrigado, Senhor, pela minha família que tu tem guardado, tem protegido cada um de nós ali. Obrigado pela tua serva, minha mãe, que tu tem cuidado dela a cada dia. Pai querido, eu agora quero te pedir uma oração. Visita cada família aqui representada, Senhor. Visita, vai curando, restaurando, Senhor, cada lares, cada família dessa família, Senhor. Vai abençoando. Senhor, repreende qualquer mal que venha atrapalhar essa oração, Senhor. Toma a frente de tudo. Pai Santo, Pai querido, eu te agradeço por trazer aqui nesta noite para engrandecer o teu santo poderoso nome. Pai, visita cada família, Senhor, a que estão enfermos, vai curando, restaurando, vai batizando, Senhor, vai transformando, Senhor, vai colocando de pé, Senhor, vai batizando com o teu Espírito Santo. Senhor, orienta, capacita, Senhor, cura, Senhor, porque eu sei que tu é o Deus do impossível. Aquilo que o homem diz que é impossível, mas para ti é nada. É só um olhar teu, tu já faz tudo, Senhor, porque eu creio no teu poder e na tua palavra. Senhor, visita cada teu servo dessa igreja batista em Cavaleiro, Senhor. Vai abençoando cada vez mais, espiritualmente, Senhor, e também materialmente, vai abençoando, Senhor. A questão desempregado, abre porta, Senhor. Pai, tem misericórdia de cada um deles, Senhor. Usa teu servo, a tua serva que vai pregar nesta noite aqui, Senhor. Que tu derrama o teu Espírito Santo sobre a vida dessa pessoa. Que ele fala aqui através de ti, Senhor. Seja usado por ti, Senhor. Ó Pai, abençoa também a tua serva que está à frente desse
culto aqui, Senhor. A tua serva, a irmã Denise. Vai abençoando ela cada vez mais, dando sabedoria, dando saúde, Senhor. Renovando cada vez mais a força dela, renovando a fé dela. Abençoa ela e toda a família dela, Pai. Ó, Pai, obrigado por tudo. Abençoa teu servo, pastor Valdo, Senhor. Renova as forças dele, restaura a saúde dele, visita também a esposa dele, vai restaurando, curando, Senhor, dando força, vigor, Senhor, colocando ela de pé cada vez mais, Senhor. Pai, abençoa também teu servo, pastor Estevão, seja com ele a cada dia, Senhor, orientando, usando ele cada vez mais para o teu trabalhar, Senhor. Abençoa aquela vida dele e a família dele. Pai, eu te agradeço por o Senhor me trazer aqui nesta noite, Senhor, para estar aqui, escutar a tua palavra, falar do teu amor, Senhor, e dizer que tu és grande, Senhor, que tu pode. Pai querido, também eu entrego nas tuas mãos aquelas pessoas ali, Senhor, no meu trabalho ali, Senhor, que se levantou de uma maneira tal. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, porque eu sei que foi tu que me colocasse ali e tu estás cuidando de mim a cada dia ali, Senhor. E aquele que se levantar, ele cai, porque maior que está em nós do que está no mundo, Senhor. Obrigado, Senhor. Só tenho que te agradecer por tudo. Continua conosco nesta noite, nos abençoando, nos orientando. E ao termo deste culto, leva cada um de nós para os nossos lares e dás uma noite de paz tranquila, Senhor. E que teu nome cada dia seja exaltado e glorificado, Senhor. Pai querido, também eu te peço, Senhor, salve essa nação, esses países, Senhor, que estão aí em guerra, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia, quebranta o coração desses homens, Senhor, que ele seja tocado pelo teu Espírito Santo, vai quebrantando e que cesse essa guerra. Pai querido, também nós podemos entender, Senhor, porque às vezes é permissão tua, como tua palavra diz, né, que se levantará nação contra nação, Senhor, mas ainda não é o fim. E que nós possamos a cada dia se apegar mais em ti, Senhor. Ó Pai, só tenho que te agradecer e obrigado neste momento estar aqui falando do teu amor. E que teu nome seja cada dia exaltado e glorificado. Amém, Senhor. Amém. Continuando na tua santa presença, meu Pai querido, Pai bendito, Pai de bondade e de misericórdia. Quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de estar aqui na tua casa, juntamente com os irmãos, para te agradecer acima de tudo e louvar e engrandecer o teu nome, Senhor. Quero aproveitar a oportunidade da oração para agradecer, Senhor, pela vida da minha neta Manu, que esteve internada há uns 8 dias, mas para a glória e honra do teu nome, ela já está em casa. Muito obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, que é sem fim em nossas vidas. Continua, Senhor, com tuas mãos estendidas sobre a minha família, sobre o meu lar, sobre cada família desta igreja, Senhor. Amém. Que o Senhor possa ser com cada criança, cada adulto, cada enfermidade que houver, cada lar, repreendendo, Jesus. Aproveito a oportunidade também para pedir pelo aniversário da MCM, que o Senhor possa estar com as tuas mãos estendidas sobre cada mulher, cada dificuldade, que muitas vezes é difícil para algumas estar aqui no ensaio, mas elas vêm e com muito amor, com muita dedicação, ela tem ensaiado, ela tem se preparado para dar o melhor para ti, Senhor. Abençoa cada mulher. Abençoa, Senhor, as dirigentes, que o Senhor possa dar sempre sabedoria a elas para conduzir essa MCM. Louvamos ao teu nome, Senhor, porque 88 anos iremos completar de atuação dentro da igreja, que a MCM nunca parou. Glória seja dada ao teu nome. Glória seja dada por cada mulher que esteve antes da atual, durante esses 88 anos, Senhor. Muito obrigado. Também aproveito para a oportunidade para pedir pelas pregadoras, Senhor, as preleitora, que o Senhor possa dar sabedoria a ela, ungir, para que ela possa trazer palavra, Senhor, para que possamos realmente mudar de atitudes, aquilo que não estiver de acordo com a tua palavra, possamos, como mulheres de Deus, refletir e mudar. Ser com cada uma, Senhor, que vai trazer a mensagem, que possamos estar com nossos corações abertos, que a igreja possa estar aqui, não só as mulheres, mas toda a igreja, para compartilhar dessa palavra
que vem do teu coração para o nosso coração, Senhor. Abençoa, Senhor, a MCM no modo geral. Que cada irmã possa estar aqui. Também ser com a nossa presidente, a irmã Betânia, com as suas dificuldades, com as suas necessidades, nas suas saúdes, Senhor. Que o Senhor possa ser com ela, restaurando a sua saúde, para Amém, que ela possa Jesus. estar aqui conosco no próximo sábado e no próximo domingo. Abençoa, Senhor. É o que eu te peço, mas já te agradeço. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Soberano Deus, mais uma vez, Jesus, nesse tão lindo elo de oração. Estamos aqui num só pensamento, é de te louvar, te glorificar e dizer que o Senhor é bom. Pai Santo, Pai amado, Pai querido, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado porque o Senhor nos levou para o trabalho, nos trouxe para nossas casas, das nossas casas para a tua casa. Para agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Diante de muitas dificuldades, muitas águas que estão caindo, mas a gente tem vindo e ficado firme e falando que o Senhor é bom. Pregando sempre a tua palavra para aqueles que ainda não te conhecem. Muito obrigado, Jesus. Agora, Pai querido, nós vamos te pedir um pedido especial. Paizinho amado, está chegando aí a festividade dos 88 anos da MCM, Amém. na Igreja Batista em Cavaleiro. Estamos nesse propósito de oração durante toda essa semana, Deus, creio eu, para que o Senhor venha cuidar, zelar de cada uma pessoa que está na frente desse trabalho. O inimigo às vezes se levanta, mas ele tem dois trabalhos. Um se levantar e o outro é para cair. E assim nós cremos, Senhor. Neste momento eu te apresento, como já foi apresentado aqui, a vida de Betânia e a vida de todos os componentes que estão nessa direção. Dá livramento a cada uma delas. Cuida da saúde de cada uma delas, Jesus. Amém, porque nós fazemos para ti. Tudo é para a glória do teu nome, Senhor. Esse é o nosso propósito. Agora, Pai querido, também te peço, Senhor, que sábado e domingo, cada mulher, cada igreja que venha chegar até aqui, que venha com o coração puro e limpo para te agradecer e engrandecer o teu santo nome. Que na noite de sábado, Deus, cada uma de nós saia daqui renovada, com cada palavra que a gente for receber das tuas servas que irá pregar, cantar, louvar e falar que o Senhor é bom, que o Senhor é grande. Ó Pai querido, traz elas debaixo da tua graça. Cada pessoa convidada também, Jesus, que ela se sinta, Deus, homenageada porque está aqui conosco. Aqueles que não conhecem a ti, saia daqui renovado e tocado com o teu santo nome. E que a sementinha de qual você falar daqui, eles plantem no seu coração. E que a gente lá na frente veja o resultado, porque a honra e a glória é para ti, Jesus. Cada um que se renda aos teus pés, há uma festa no céu. E o nosso papel como cristão é sair feito trabalho formiguinha, de buscar um a um, para quando chegar aquele lindo dia que o Senhor pedir nas nossas mãos, a gente ter o que te entregar. Ó Deus santo, Deus amado, Deus querido, nos renova cada manhã. Em nome de Jesus também, Pai, eu quero te pedir pela família que me pediu oração hoje, meu Deus, aonde aquele casal está querendo, o inimigo está querendo destruir. Ó Deus, vai ali naquele casamento, Jesus, aonde a mulher não está tendo mais nem como respirar, porque o esposo não deixa, Pai. Então, Jesus, desde manhã que eu estou em oração por esse casal, e agora estou falando publicamente na igreja, pedindo ajuda em oração por esse casal, em nome de Jesus. Assim também, meu Deus, eu quero te apresentar a jovem, qual Denise falou. Amém. A Heloísa, eu não a conheço, mas o Senhor conhece. Eu não sei o que aconteceu, mas o Senhor sabe. O Senhor entra onde a gente não pode entrar, o Senhor vê aquilo que eu não posso ver.
E o Senhor pode entrar com cura se for segundo a tua vontade, Deus. Amém, meu Deus. E neste momento, Paizinho querido, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor visite esta jovem, Pai. Divino Espírito Santo de Deus, entre com cura. Se for a tua vontade, Jesus, que ela saia desse leito e que muito breve, Jesus, a família esteja agradecendo pelo milagre. Porque o nosso Deus é o Deus de milagre. É o Deus que fez, que faz e que continuará fazendo. Essa é a fé que nós temos em nossas vidas. E mais uma vez, Deus, eu te agradeço também pela vida dos nossos pastores que já foram falados, mas sempre nós devemos continuar orando por nossos pastores e família. Amém. Eu te apresento, Denise, Deus, que o Senhor continue cuidando da saúde vocal dela, Amém, Deus. Senhor. Que ela se dedique com tanto prazer, Jesus, de nos ensinar, de passar tanta segurança, Senhor, a cada apresentação que nós vamos entregar a Ti. Então, Deus, que cada pessoa aqui, cada família representada, esteja debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde tiver família que ainda não tem família que é salva, não está completo, filho, neto, sobrinho, Deus, entra com salvação. Porque é o que nós te pedimos, mas o querer é o teu. A gente pede, a gente ora, mas a decisão é sua e o Divino Espírito Santo é quem convence o homem. Amém. Mas nós não podemos perder a fé. E nós cremos que diante das nossas orações, mesmo se eu não estiver aqui, mas eu tenho fé que toda essa oração um dia vai ser ouvida, vai chegar aos teus ouvidos sempre. E nós vamos ver, quem já partiu, não vê, mas quem estiver aqui sabe. Aquela mãe orava por esse filho orava aquela mãe. E é assim que eu te peço, que eu te rogo e te agradeço em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. Amém. Podem sentar. Agradecer os irmãos que chegaram até aqui à frente para orar ao nosso Deus. Vamos assistir o vídeo da campanha de missões mundiais. Estamos em campanha de missões mundiais. Você, meu irmão, reserve sua oferta para esta campanha que estamos fazendo, nossa igreja, como todos os anos. A primeira missão que nós trabalhamos, os batistas brasileiros, é a campanha de missões mundiais. Então, vamos assistir o vídeo. Pode soltar nosso irmão Léo. Olá, querida igreja, sou Jonas Lourenço, arquiteto e artista da Junta de Missões Mundiais. E eu sou Jo Cortez, artista plástica e missionária, e junto com nossos 3 filhos, atuamos aqui em Portugal. Hoje falamos diretamente de Lisboa, uma cidade linda, histórica, culturalmente vibrante, porém espiritualmente desafiadora. A Europa vive um cenário de crescente secularização. Muitas pessoas já não frequentam igrejas, não conhecem o Evangelho e, em muitos casos, não entrariam em um templo, mas continuam sensíveis à beleza, à arte, à música, à literatura, às expressões criativas, e é nesse espaço que Deus tem nos enviado. Nós cremos que a arte é uma ponte poderosa para alcançar o coração humano. Ela abre conversas, desperta perguntas, cria vínculos e cria confiança. Em galerias, centros culturais, espaços públicos e ambientes urbanos, temos anunciado Jesus por meio da pintura, exposições, workshops, formações e do relacionamento diário com pessoas que não conhecem a Jesus. Nosso chamado é usar estratégias criativas em todas as áreas da arte para alcançar povos não alcançados, especialmente no contexto urbano europeu. E não apenas produzir arte, mas formar artistas cristãos com visão missionária. Homens e mulheres que entendam seu talento como vocação e ferramenta de evangelização. Estamos vivendo a missão em um dos campos mais desafiadores do mundo e cremos que este é um tempo estratégico. A campanha de 2026 de Missões Mundiais nos lembra: porque o Filho vive, ele voltará, vamos completar a missão. E essa é a nossa convicção: Jesus vive, ele voltará. Enquanto ele não volta, nós continuamos a missão de proclamar o Evangelho a todos os povos. Convidamos você e sua igreja a fazerem parte disso. Orem por nós, invistam, enviem, participem da campanha, porque a missão continua nas cidades, na cultura, nas artes, até que todos ouçam.
contem conosco aqui em Portugal e contamos com vocês aí no Brasil. Que lindo, né, irmãos? Trabalho de missões mundiais. Eles moram ali em Portugal e carecem das nossas orações. Vamos citar o nosso tema? Porque o Filho vive e voltará. Vamos completar a missão. Mais uma vez. Porque o Filho vive e voltará. Vamos completar a missão. A divisa Apocalipse 22, 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que possamos proclamar Jesus por onde quer que nós estejamos. Vamos orar neste momento e eu convido a nossa irmã Silvia, que ela venha orar pela campanha de missões mundiais. Trabalho bonito, trabalho feito com zelo pela Junta de Missões Mundiais e que nós possamos estar orando por todos os missionários espalhados no mundo. Amém? E logo após, nosso irmão José Roberto estará nos trazendo louvor para o nosso elevo espiritual. Graça e paz, amados irmãos. Assim oremos. Senhor meu Deus, bendito, maravilhoso, grande, poderoso, digno de toda honra e toda glória. Estamos aqui, Senhor, gratos, ó Deus, porque nós pertencemos, ó Deus, ao teu povo, Senhor. A este povo, Senhor Deus, que foi escolhido, ó Pai, para estar, ó Pai, aqui diante, Senhor Deus, de um mundo tão complicado, Senhor. Mas nós, ó Deus, decidimos ficar, Paizinho, do lado da tua palavra. Nós decidimos, ó Pai, fazer, Senhor Deus, a tua vontade. E nós estamos aqui, ó Pai, nesta noite, Senhor, neste culto de adoração e louvor à tua pessoa, Senhor. Nós estamos te agradecendo por essa oportunidade, Senhor. E estamos também, ó Deus, te pedindo, ó Deus, que abençoe os missionários que estão espalhados, ó Deus, por este mundo, Senhor. Abençoe, ó Senhor Deus, o nosso Brasil, Senhor, que carece tanto, Senhor Jesus, de ouvir a tua palavra. Ser, Senhor Deus, com os missionários que estão, Paizinho, com essa responsabilidade. Que o Senhor venha, Deus, abençoar, Senhor Deus, esta campanha, Senhor. Que vidas, ó Deus, possam ser entregues, Senhor Deus, ao teu reino. Que o Senhor ajude cada um, ó Pai, dos missionários, juntamente com as suas famílias. Que o Senhor esteja protegendo, Senhor, dando saúde, dando sabedoria, Paizinho, para que eles possam, Deus, continuar fazendo esta missão tão linda, que é de proclamar a tua palavra, Senhor. E abençoa, Senhor Deus, a nossa igreja, para que possamos, ó Deus, abraçar esta campanha, possamos, ó Deus, fazer, Senhor Deus, a contribuição, Senhor Deus, que o Senhor colocar em nosso coração. Abençoa, Senhor Deus, para que possamos, ó Deus, todos juntos, Senhor Deus, conseguir o alvo, Senhor Deus, de missões, Senhor. Nós, ó Deus, temos um grande privilégio, Paizinho, de poder, Paizinho, fazer parte do teu povo e contribuir para o teu reino. Eu também, ó Pai, te agradeço por todos os evangelistas da tua igreja, que fazem, Senhor Deus, também esta missão, Senhor, nos domingos, nas terças, as tuas servas que fazem também na quinta, que elas estão, ó Pai, também, Senhor Deus, fazendo esse trabalho de visitas, de levar a tua palavra a corações, ó Deus, que estão famintos, Senhor, estão necessitados. E eu te agradeço também, Paizinho, pela visita que nós fizemos ontem à irmã Anita. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós saímos de lá regozijados, Senhor, em ver a tua serva, Senhor Deus, com tanta experiência, Senhor, ali no leito, mas feliz, porque ela sabe que o Senhor está com ela. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida dela e te pedimos que o Senhor continue abençoando ela, protegendo, Senhor, abençoando a mente dela, para que ela não venha, Paizinho, a se entristecer, mas que o Senhor sempre, ó Deus, possa estar alegrando o seu coração. E te agradecemos também pelas pessoas que estão, ó Pai, cuidando dela, fazendo ali, Senhor Deus, o verdadeiro evangelho,
que é cuidar do próximo. Ó Deus amado, Deus bendito, continua, Senhor Deus, abençoando esta igreja, Senhor. Abençoa nossos pastores, pastor Walter, pastor Davi, pastor Estevão, pastor Lucena. Ó Deus, sei com a vida deles, Senhor, para que eles possam, meu Deus, continuar fazendo esta missão linda, Senhor. Ser com as famílias, ó Pai, de cada pastor. Ser também com os líderes da nossa igreja, ser com a irmã Denise, Senhor, que tem feito esse trabalho tão lindo, tão honrado, Senhor. Elas têm uma dedicação muito grande na tua obra, que o Senhor continue abençoando ela e a sua família. Ó Deus, perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, os teus servos. Faz com que, ó Deus, eles possam despertar, Senhor, para a tua missão, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que o teu filho está bem pertinho de voltar. E nós queremos, ó Deus, estar contigo, ó Pai, neste dia. Mas também nós desejamos, Senhor Deus, que todos aqueles, Senhor, da nossa família possam estar conosco. Faz com que, meu Deus, as pessoas possam abrir os olhos, abrir os ouvidos, Senhor, ouvir a tua mensagem, Senhor, e entregar, Senhor Deus, as suas vidas nas tuas mãos. Ó Deus, continua nos abençoando, ó Deus, ser, ó Deus, com a continuação deste culto. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Abençoa aqueles que por algum motivo não estão aqui, mas que o Senhor possa estar revestindo cada um com a tua glória, com o teu poder. Em nome de Jesus, amém. É uma música de Sérgio Lopes, Sirene Sirineu. Aqui que eu vou lá falar com ele. Oi? Venha continuando aqui. Eu vou perguntar ele ali. Enquanto o Léo está vendo ali um probleminha que deu, vamos passar a palavra à igreja para seus pedidos e agradecimentos. Enquanto a igreja se aproxima, eu vou fazer o meu, né? Quero pedir mais uma vez que ore pela Heloísa e Yasmin, a sobrinha do nosso irmão Missinho, ali dos irmãos Carneiros. Eu também peço por Alessandra, minha filha, que está fazendo semana de prova. Hoje ela ficou meio assim preocupada e não se sentiu bem, mas graças a Deus estava no ônibus, mas tomou um copo com água e melhorou, né? E graças a Deus ela está bem e fez a prova muito boa, graças a Deus.
E também eu peço e agradeço, né, pela vida do meu esposo, irmão André, a promoção que ele esperava saiu e ele só está agradecendo. Quero agradecer a igreja, os irmãos que parabenizaram, deram a palavra de, né, de incentivo e que Deus continue dando a ele livramento. Ele ainda continua trabalhando por alguns dias ou meses e breve estará, né, saindo, se aposentando. Os irmãos possam estar orando por ele. A palavra está com os demais. Graça e paz, igreja. Eu agradeço a Deus por estar aqui com o meu povo lindo, que eu amo tanto. Agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Quero agradecer a Deus uma bênção muito especial que meu Deus me deu hoje. Foi a minha medicação, que eu estava indo para o Ministério da Saúde e não estava conseguindo essa medicação. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu fui lá e consegui meu remédio. Estou com remédio para 2 meses em casa. Estou muito feliz. Agradeço ao meu Deus e agradeço aos irmãos que oraram. Eu pedi aqui para os irmãos me ajudarem em oração e os irmãos me ajudarem. Eu estou de posse da minha medicação. E também agradeço a Deus, né, pelo casamento de minha filha. Hoje faz 15 dias que a minha filha casou e que Jesus ore, que os irmãos orem, né, para que Jesus salve os dois, né, que nenhum dos dois são salvos. Mas eu creio que em nome de Jesus Ele vai me dar esse presente na minha vida. Amém? Saúde os irmãos com a graça e a paz. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu peço, amada igreja, que em nome do Senhor Jesus, que os irmãos continuem orando pela minha mãezinha. Deus sabe de todas as coisas. E também peço, amada igreja, que continue orando pelos meus sobrinhos. Deus sabe do que eu estou falando. Para que alguns que estão afastados do caminho do Senhor possam voltar enquanto Jesus está dando tempo, né? Porque o dia do Senhor está perto e nós devemos estar preparados, né? Para quando Jesus chamar cada um de nós. E também eu peço à amada igreja que ore também pelo bairro de Monte Verde e o bairro do Zumbi do Pacheco, né? Em nome de Jesus. Amém. Já ia esquecendo de um detalhe que eu não posso esquecer. Eu falei a semana passada e vou reforçar de novo. A ação social vai ser agora, dia 18. Os irmãos que não chegaram junto, ainda dá tempo. Dá tempo de chegar junto, em nome de Jesus. Rita já chegou perto. Graça e paz, irmãos. Eu vou deixar aqui para a meditação dos irmãos em Jeremias. Jeremias capítulo 17, versículo 5, ele diz: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E no 7 ele diz assim: Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bom é agradecer ao Senhor, render graças ao Senhor. Agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, porque estamos de pé, porque nossa casa nunca faltou nada, o Senhor tem mantido o lado de cada um. Agradecer a Deus por esta casa, né, onde nós nos reunimos, que é a casa do Senhor, porque tudo aqui é dele, para Ele, por Ele são todas as coisas. Agradeço a Ele pela minha vida, pela vida da minha família, pelo meu esposo, minha sogra, minha cunhada. Agradeço a Deus pelas crianças da minha família, pelos idosos. Agradeço a Deus pelas portas abertas na minha vida, a porta de estudo, saúde, porta de trabalho, de estágio. Agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, porque só Ele é Deus. E Ele faz como Ele quer, né? A gente só pede e agradece. Primeiramente agradece, né? Porque não temos outro Deus diante dos nossos olhos, só Jesus. Agradeço também a Ele pela vida dos nossos pastores, pastor Estevão, pastor Walter, pastor Lucena, que estava aqui, né? Pastor Davi. Obrigada a Deus por tudo. E nesse momento, baixemos nossas cabeças e vamos orar.
pelos pedidos, e também aqueles pedidos que não foram lançados aqui no altar do Senhor, mas que o Senhor escuta nossos corações. Ele sonda os corações e vê as intenções, né? Os nossos pedidos que são lançados no altar dele. Santo eterno, justo, soberano Deus, maravilhoso Pai. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por este dia, pela chuva, pelo sol, pelas estrelas, pelo ar que nós respiramos, pelo mantimento. Obrigado por nossa família, nossos familiares. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Obrigado pela dificuldade e pela superação. Sabemos que o Senhor não nos deixa só. A gente está vendo o que está acontecendo no mundo, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, mas isso aí não nos abala, porque nós sabemos que a gente tem um Deus soberano que cuida de nós, que nos dá força, nos dá sabedoria, nos protege, nos reveste da sua graça, da sua misericórdia e toma conta dos pequenos, também toma conta dos grandes. Continua, Senhor, conosco, nos ajuda, recebe os nossos agradecimentos, resolve aquilo que tu sabe que tem as pendências que tem para resolver, pois o Senhor é o nosso Deus, é o Deus da nossa vida, e entregamos nossas vidas nas tuas mãos. Por isso, Senhor, eu te peço, toma frente de tudo que nós iremos fazer, que o Senhor se faça presente. Se há algum mal entendido, se há alguma coisa contrária, Senhor, tira de nosso meio, repreende o devorador, Senhor, coloca ele bem longe de nós, Senhor Jesus. E governa, Senhor, dentro desta casa. O governo aqui é teu. Este lugar é teu, esta casa é tua, e tudo que for dirigido aqui dentro é conforme a tua vontade. E é em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço por tudo. Amém. Vamos fazer algumas comunicações e, em seguida, nosso irmão José Roberto irá louvar, e logo após a nossa irmã Antônia estará louvando ao nosso Deus também. E, em seguida da irmã Antônia, o pastor Estevão vai estar já com a palavra. Mas antes, algumas comunicações. Amanhã teremos ensaio do coro messiânico e próximo sábado estaremos aqui presentes, né? 88 anos da MM, da Igreja Batista em Cavaleiro. Estaremos aqui com a presença de 3 igrejas conosco, né? Louvando ao Senhor, e também a pregadora, né, estará aqui ministrando a palavra de Deus. Tá aqui. Desculpa a minha falha. Teremos 2 pregadoras, uma no sábado e uma no domingo. A do sábado chegou. Será a nossa irmã Nivânia Gonçalves, né? A partir das 19 horas estaremos aqui, né? No próximo sábado, todas as irmãs, toda a igreja presente aqui conosco. E no domingo à noite, né? Dia 12, a preleitura será a nossa irmã Ana Carla Soares, né? E também queremos reforçar o aviso do passeio da família da Associação Jaboatonense, certo? Custa apenas R$50 e será ali no Sítio Silvânia, dia 9 de maio, às 8h30, às 17h, estaremos retornando para as nossas casas com este passeio, né, que estará tendo Dia da Família Batista Jaboatonense. Maiores informações, os irmãos procurem o nosso irmão André para fazer a sua inscrição, tá bom? Custa apenas R$50. Os R$50 é para quê, irmã Denise? É justamente para o aluguel, né, do local onde estaremos e também o ônibus, né? Os irmãos vão de ônibus, o ônibus vai levar e vai trazer aqui para Sucupira. Então, os irmãos estejam conosco neste momento de comunhão com a família jaboatonense. O irmão Roberto louva ao Senhor, tudo ok?
A comida é por conta dos irmãos. Os irmãos vão levar e lá a gente faz aquela, né, união. Um leva farinha e ali a gente se junta tudo, faz os farofeiros, né? Sábado, dia 9 de maio. A palavra está com o irmão José Roberto, logo após a nossa irmã Antônia, e em seguida o pastor Estevam. Graças e paz. Agora vai. A via dolorosa levasse a minha cruz, com pranto que choraste. Por onde eu passei, aumenta. Alguém a quem pedir o mínimo de compaixão, o riso dividir. Eu fui o escolhido, a cruz também levei, contigo eu levei. Aquele quem quiser ser o discípulo que toma cada dia o teu madeiro e cumpre com mestre no caminho, vai seguir o rei. Teus olhos procurava alguém a quem pedir o mínimo de compaixão, o peso dividir. Eu fui o escolhido, a cruz também levei, contigo eu levei. Aquele que quiser ser um discípulo que toma cada dia o teu madeiro e siga com o mestre no caminho, vai seguir o rei. Conduzindo foi Jesus, suportando aquela cruz que era minha e eu não pude levantar. Meu pecado carregou, meu passado perdoou, pela cruz liberto hoje eu estou. Aquele que quiser ser o discípulo que toma cada dia o teu madeiro e siga com o mestre no caminho, vai seguir o rei. Aquele que quiser ser o discípulo que toma cada dia o seu madeiro e siga com o mestre no caminho, vai seguir o rei. Amém. Eu agradeço pela oportunidade.
Graça e paz, igreja. Eu quero deixar para os irmãos que encontramos em Lucas 1,37. Para Deus nada é impossível, porque a gente serve a um Deus que realiza os sonhos. Eu realizo no meu, que meu sonho era louvar para Deus, e Deus está permitindo para a glória de Deus. Vou melhorar mais. No futuro melhorar. Amém? Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te moldando. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz tudo isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer um vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chega boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz, tudo Ele faz. Eita, glória a Deus, aleluia. Tudo Ele faz, tudo Ele faz. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz tudo isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer um vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chega boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz, tudo Ele faz, tudo Ele faz, tudo Ele faz. Que Deus nos abençoe. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja com cada um de nós. Amém?
Irmão, sempre é um prazer estar na casa do Senhor, é muito gratificante, onde nós podemos aqui, já fizemos, né, já adoremos, exaltemos o nome do nosso Deus, glorifiquemos a Ele, mas agora nós iremos ler a palavra do Senhor. E eu peço por gentileza que a amada igreja, em reverência à palavra do Senhor, se coloque de pé para nós lermos o texto que se encontra lá em Romanos capítulo 12. Iremos ler o versículo de 9 a 16. Romanos capítulo 12, os versículos de 9 a 16. E depois nós iremos ler 1 Timóteo capítulo 6, versículo de 7 ao 12, né? De 7 ao 12. Então, primeiramente, Romanos 12, de 9 ao 16, que diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apagai-vos o bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vangloriosos no cuidado, sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Denunciai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade e abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambiciosos com coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábio em vós mesmo. E lá em 1 Timóteo, capítulo 6, de 7 ao 12, né? Iremos ler agora. 1 Timóteo, capítulo 6, e o versículo de 7 ao 12, que diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, sejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem na tentação ou em tentação, e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem aos homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, ou seja, nessa ambição, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Oremos. Santo e eterno Deus, maravilhoso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esta noite que nós podemos aqui já louvar e agradecer o teu nome, Senhor, ao mesmo tempo poder ler a tua palavra. Fala aos nossos corações através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, amados. Então nós vamos pensar no tema nesta noite, baseado nos dois textos que nós lemos, tanto de Romanos, capítulo 12, né, que nós lemos, e também 1 Timóteo, capítulo 6. Vamos pensar no tema os males da ambição. Então, amados, a ambição é a procura irracional e desordenada pela riqueza, poder, glórias, honra, e os mesmos que cobiçam o desejo veemente pela aquisição de bens materiais. Esse termo, conforme se encontra originalmente em Romanos, capítulo 12, 16, que nós lemos, né, o último versículo de Romanos 12, 16, significa elevado, alto. Também pode significar arrogância, como nos textos de 1 Timóteo 6, 17 que nós lemos. E Romanos 11, 12 também fala sobre isso. Então a Bíblia é taxativamente contra a sociedade materialista, né, que exige cada vez mais que as pessoas sejam ambiciosas. Então a sociedade cada vez mais exige que as pessoas sejam ambiciosas
individualistas e almejem coisa elevada. Então, nós vamos ver aqui o que esse assunto quer dizer a cada um de nós. E aí a gente vê, o primeiro ponto que nós gostaríamos de destacar é que a ambição no mundo secular. Então, tem 3 tipos de ambição que nós poderíamos falar, mas devido ao tempo, mas nós vamos falar especialmente sobre a ambição secular. Tem também a ambição na igreja, ou seja, por poderes, por riqueza, bem materiais. Então, nós vamos falar especificamente nessa noite, devido ao tempo, sobre a ambição no mundo secular. São 3 os principais elementos que desencadeiam a ambição no mundo secular, ou a ambição humana, do ser humano. Primeiro, o poder. Veja que o poder é o direito de agir, mandar, de liberar, exercer autoridade sobre coisas, pessoas ou instituição. Então, a pessoa que está liderando algum lugar, nesses setores por aí, com poder na mão, então ele exerce justamente isso aí. O que ele faz é exigir das pessoas algumas coisas, é mandar, é deliberar, é exercer autoridade sobre as coisas e as pessoas e também sobre as instituições. E também nações, né? Em Eclesiastes capítulo 8, de 2 ao 4, veja só o que é que o grande sábio Salomão vai dizer. Eclesiastes 8, de 2 ao 4, diz assim: eu digo e observo o mandamento do rei, e isso com consideração para com o juramento de Deus. Não te apresse a sair da presença dele, nem persiste em alguma coisa má, porque ele fez tudo o que quer, porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá: que fazes? Então, o rei tinha a autoridade, o poder de mandar as pessoas fazer, e as pessoas não cabe a ela questionar o que é que tu está querendo que nós fazemos, e questionar, afrontar o rei. Cabe a ele obedecer o rei, que é o que ele fazia antigamente. O rei tinha aquele autoridade, poder, assim que as pessoas, só ele falar, as pessoas tinham que imediatamente sair da presença dele e cumprir aquilo que ele está pedindo aos seus servos, para que ele fizesse. Então a gente vê, amado, as pessoas dotadas de poder são aquelas que impõem a sua vontade sobre as outras, controlando e manipulando segundo os seus próprios querer, né? Então a gente vê também no caso aí de pessoas, autoridades, né, que com poderes, por exemplo, no poder político, no caso de um homem muito mal perverso, que foi na década de 1948, antes da Segunda Guerra Mundial, que vai falar sobre um líder político que ambicionaram e incontrolavelmente o poder, né, de uma pessoa muito mal e perversa, como o caso de Hitler. Hitler comentam maiores atrocidades contra a humanidade. Ele mesmo cometeu, devido ao seu poder de autoridade, em mandar as pessoas fazer determinadas coisas. Quando ele mandava e as pessoas pelo menos não fizessem um olhar assim, não agradável para ele, então ele matava na hora mesmo, ou mandava alguém matar, né? Então veja que ele matou mais de 6 milhões de judeus lá naqueles países lá da Holanda, na Polônia, naqueles campos de concentração. Então veja, criança, adolescente, ele botava na câmara de gás e ali matando ela depois de 3 meses, 6 meses, sem dar de comer a ela, tudo com fome, as crianças tudo desnutridas. Então muitas vezes jogava na câmara de gás e queimava, e de preferência os judeus. Então 6 milhões de judeus foram mortos ali esse poder desse homem mau e perverso. Então nós podemos ver também, amados, que em Miqueias ou Malaquias capítulo 2, versículo de 1 ao 2, diz assim, Malaquias 2, versículo 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: e agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós.
se o não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei a vossas bênçãos. Então veja, Deus falando aqui ao sacerdote lá em Malaquias para que ele cumprisse a palavra dele, que ele fizesse. E se ele não fizesse, então a palavra do Senhor viria sobre ele, maldição sobre aquele povo judeu, que sabemos que depois de Malaquias, ficou chamado o período interbíblico, ou seja, 400 anos sem ter profeta, sacerdote para falar da palavra do Senhor. Então aquele povo passou entre Malaquias até Mateus 400 anos interbíblicos sem ter profeta nem sacerdote para falar de Deus ao povo, para conscientizar ele e também exortar ele acerca do pecado que ele estava cometendo, da vida de adultério que ele estava cometendo contra Deus, ou seja, afrontando a Deus no seu procedimento. Então, 400 anos eles passaram até Mateus, mas houve um profeta que Jesus disse que, nascido de mulher, não houve nem haveria profeta igual a ele, que foi justamente João Batista. Então, João Batista, depois de 400 anos, entre Malaquias até o Evangelho de Mateus, apareceu João Batista. Deus levantou ele para que ele fosse o precursor. O seu precursor é aquele que abre o caminho para o ministério de Jesus Cristo. Foi ele, justamente, João Batista, né? E João Batista foi o último dos profetas. E aí, por isso que essa palavra que eu citei agora há pouco, Jesus disse que, nascido de mulher, não houve nem haveria profeta igual a ele, porque ele foi o precursor, né? Aquele que realmente veio com a missão. E o ministério dele foi muito pouco, porque ele falava com autoridade, com ousadia, com intrepidez, e a autoridade naquele tempo, Herodes, não gostou, né, de uma acusação que ele fez contra ele, devido que ele estava usando a própria irmã, que era a cunhada dele, que era casada com o irmão, a cunhada dele, que era casada com o irmão dele. Ele teve caso com ela, e João Batista revelou e disse para ele que o pecado que estava cometendo, e ele não gostou daquilo, e a mulher pediu a cabeça de João Batista ao rei Herodes, e ele, para cumprir com a palavra, porque ele disse a ela, porque ele, dançando com a filha dela, Herodias, se não falha a memória, então ela pediu a ele, ao rei, e ele gostou muito da filha dele, né, da filha de Herodias, e depois ele disse para a mãe dela, disse para ela, melhor dizendo, pede o que tu quer, eu te darei. E ela foi para a mãe dela disse, olha, pede a ele a cabeça de João Batista em uma bandeja. E ele cumpriu com a palavra. Ele sabia que João Batista era um profeta que falava a verdade. E ele fez aquilo com receio, meio assim, mas ele teve que cumprir com a palavra dele e decapitou João Batista, entregando a cabeça dele na bandeja àquela mulher. Mas veja que é o poder, né, a autoridade dos homens poderosos que, em determinada situação, ele faz de uma forma absurda, de uma forma incoerente, que não é certa. Então, veja, outros exerceram o seu poder de um modo positivo, como o rei piedoso de Israel e Judá, que foi o rei justamente, nós vamos ver aí, lá em 1 Reis, capítulo 15, versículo 11, 1 Reis, capítulo 15, versículo 11, diz assim a palavra de Deus. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. E o versículo 23 também diz assim, quando ao mais de todos os atos de Asa, e a todo o seu poder, e a tudo quanto fez, e a cidade que edificou, porventura não está tudo escrito no livro das crônicas do rei de Judá? Porém, no tempo da sua velhice, padeceu dos pés, ou seja, padeceu dos pés, né, um problema, mas ele fez tudo que era agradável a Deus, ou seja, agiu de bondade e misericórdia para com as pessoas, foi um bom rei ele, considerado para o povo de Israel e de Judá, naquele tempo. Então, porém, a Bíblia afirma categoricamente que o poder pertence a Deus, né? No Salmo 62, versículo 11, e o Salmo 66, versículo 7, vai falar sobre isso, né? Em Mateus, capítulo 6, de 1 a 3, também vai falar sobre essa questão. Em 1 Timóteo, capítulo 6, 16, ele diz assim, 1 Timóteo, capítulo 6, 16.
aquele que tem ele só a imortalidade, habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja a honra, poder, sempre termo. Amém. Então, falando sobre Jesus Cristo, que a Ele a honra e a glória, toda a adoração. Então, esse é o mais importante daqueles homens daquele tempo, de hoje e eternamente, que é o nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, mas Ele exerce o poder não para querer o mal, né, do ser humano que Ele criou, a sua imagem e semelhança, mas Ele exerce o poder para justamente dar vitória, a restauração de alguma coisa, de enfermidade, ou mesmo trazer a paz sobre o seio da família. Então, isso é o agir de Deus, o poder de Deus que Ele usa com amor. Então, por isso que Jesus, quando veio, há mais de 2000 anos atrás, que Deus enviou Ele, o Messias, né, que veio ao mundo para trazer a esperança de salvação e vida eterna para o povo judeu. Então, Ele veio com todo poder. Por isso que Ele disse lá em Mateus, capítulo 28, versículo 18, Ele disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. Mas Jesus não usou o poder para usar de injustiça com as pessoas. Por isso que os judeus esperavam, aguardavam um rei que viesse com autoridade, com poder mesmo, para livrar o povo judeus dos romanos, que oprimia eles, com altos impostos. Mas Jesus não veio dessa forma. Jesus veio com todo o poder, mas veio numa simplicidade totalmente ao inverso daquilo que as pessoas imaginavam, os judeus principalmente. Ele não veio num palacete, ele nasceu na manjedoura, como nós sabemos, com toda a humildade. Foi o mais poderoso, mas nasceu com a maior humildade do mundo. Foi Jesus Cristo. Até os pés dos apóstolos, ele lavou os pés dele. De tal ponto que a gente vê com o poder que ele tinha, mas ele se fez homem e habitou entre nós, humilde, e com a humildade dele foi morto na cruz para nos trazer a esperança dessa salvação de vida eterna. Então, esse ponto aí que nós comentamos agora, sobre a ambição do mundo, então são 3 principais elementos: o poder, e o segundo elemento é justamente o dinheiro, né? O dinheiro, a cobiça, né, a cobiça pelo poder e o desejo irrefreável de adquirir riqueza são indispensáveis para o que possui estas pretensões, e acúmulo de bens materiais nunca é suficiente. Então, para as pessoas, o dinheiro nunca é suficiente. Quanto mais tem, mais quer. Então, a pessoa, hoje em dia, nós sabemos que o que vale é o ter, não ser. Então, a busca pelo bem materiais, pelo dinheiro, é de tal forma, loucura na mente do homem, que ele, a tal ponto assim, ele faz tudo para adquirir aquilo. A gente sabe, como a gente vê, principalmente na política, em que a corrupção, cada vez mais galopante, em que as pessoas, por ter um negócio, vale tudo. Emitir, fazer tudo, agir de má fé com as pessoas. Na Bíblia fala também, em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13, sobre o homem que tinha essa sede por bens materiais. E se dá o nome de o homem insensato. O que é um homem insensato? Um homem insensato é um homem louco, que não tem noção das coisas, né? Um homem sem juízo. E esse homem aqui, em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13, vai falar sobre esse homem insensato, em que ele começou a trabalhar, começou a juntar bens materiais no celeiro dele, no galpão muito grande que ele tinha, e começou a acumular dinheiro, é como se fosse na época de hoje, por exemplo, em depositar dinheiro no banco. Depois de um certo volume que ele tinha guardado de bens materiais, ele disse com ele mesmo: alma minha, agora descansa, tu tem de tudo. Ele achava que aquilo que ele tinha ajuntado, acumulado de bens materiais, dava direito a ele a ter longevidade de viver muitos anos. E qual é a resposta que Deus diz para ele? Louco, amanhã perderão a tua alma. E o que tu tem guardado, para quem será? Então veja, é aceito ter, quanto mais tem, mais quer. Você veja que às vezes é um ditado sempre que a gente escuta por aí, é um pobre matando a fome de outro pobre. Porque o rico quer saber, né? Quer viver na vida dele boa vontade, ele não pode perder R$1, né? Na sua empresa, ele não pode ter prejuízo de nada, de nenhum centavo. Mas o que ele quer é cada vez mais ganhar. E quanto mais ele ganha, mais ele quer. Tem aceito ter. Então, amado, então é isso. O amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Então, outro ponto também para encerrar, amado, é que
sobre essa questão justamente de ambição do mundo secular, né? Já são 3. O primeiro a gente falou sobre o poder, o segundo sobre o dinheiro e o terceiro é sobre o sexo, né? A sexomania está intimamente atrelada à sede do poder, devido à condenável liberação sexual na sociedade de hoje. A prática do sexo lícito tornou-se um dos pecados mais comuns, pernicioso em nosso tempo. Vivemos em um mundo erotizado, cujos padrões morais estão cada vez mais frouxos e degenerados. Então a gente vê, amados, que lá em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18 ao 32, mas vamos ler apenas o versículo de 21, né, o 27, Romanos, capítulo 1, e o versículo de 21 ao 27 diz assim, olha: porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração incenso se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus o entregou às suas concupiscências do seu coração, e à imundícia, para que desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. E é bendito e eternamente. Amém. E o versículo 26 e 27, ele diz assim: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, não contrário à natureza. E semelhantemente também, os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então, veja como vivia aquele povo que Paulo já falar naquele tempo, e hoje em dia está pior ainda, cada vez mais, né? Os valores morais, éticos e espirituais já não tem mais valor dentro da sociedade. Nada eles querem saber em relação a essas coisas. Por isso que em Romanos 3, 23 diz que todos pecaram, Deus olhando para a terra disse, e destituídos estão da graça, da glória de Deus. Por isso que Deus, lá naquele tempo, né, de Abraão, ele disse que ia destruir aquela terra ali de Sodoma e Gomorra com fogo, devido ao procedimento daquele povo. E hoje não é diferente, irmão. Cada vez mais fica crescente o procedimento do povo. O que se vê é o aumento de assustadores da pornografia, da prostituição, da homossexualidade e infidelidade conjugal. Então a gente viu no texto que nós lemos, e a gente, para encerrar, a gente vai ler 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 a 20, o que é que Paulo vai dizer. 1 Coríntios 6, 18 a 20, diz assim: fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, veja que nosso corpo, nós como cristãos, é o santuário, templo, morada do Espírito Santo de Deus. Mas, infelizmente, o mundo aí fora, nesse mundo que estão vivendo aí, infelizmente, cada vez mais, o mundo crescente da prostituição, idolatria, né? O adultério cada vez mais crescente. E a gente vê naquele tempo, no Antigo Testamento, homens de Deus que infelizmente caiu, né?
nas fraquezas dele, como o caso de Davi nós sabemos, mas vejo que Davi ele foi um homem humilde, simples, que reconheceu o erro dele, e quando o profeta Natan chegou para ele, advertindo ele sobre a questão de um homem que tinha perdido uma ovelhinha, que uma pessoa, um homem que tinha condição, foi lá e tomou aquela ovelhinha, a única riqueza que o homem tinha era aquela ovelha pequena, e o homem chegou lá, tomou a ovelhinha dele. Quando o profeta estava contando essa história para ele, aí o rei Davi disse, esse homem é digno de morte. E o rei Davi disse para ele, o profeta Natan disse para ele, esse homem és tu, rei. Aí ele caiu em si e viu o que ele fez justamente com a mulher do soldado que ele botou, oficial de guerra, que ele botou à frente do exército para combater um inimigo que era muito feroz. E sabia ele que aquele oficial ia morrer tranquilamente, devido às condições que o exército que ele ia enfrentar era bem maior. Mas sabemos as práticas que Davi cometeu. Mas uma coisa que Davi tem de gratificante, que é a humildade dele. Quando o profeta Natan falou para ele, veja que no Salmo 51 ele diz, Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo, mas dá-me a alegria da tua salvação. Então ele se arrependeu da falha que ele cometeu, mas Deus abençoou ele e sabemos que ele foi um segundo o coração de Deus. Então, amados, nós podemos ver que a palavra de Deus, ela é muito gratificante para nós. Então, diante do poder, diante da riqueza e as coisas que o mundo aí fora faz, pratica da sexualidade, infelizmente, muitas pessoas têm se afastado dos caminhos do Senhor. Que o poder, o dinheiro, realmente enche os olhos do homem e faz. A gente vê até nas igrejas mesmo. A gente comentou sobre a ambição no mundo secular, mas tem no mundo também, na igreja, né? A riqueza, muitas pessoas, né, cada vez mais crescendo em patrimônio, mercantilizando da palavra de Deus, mercadejando a palavra de Deus, vendendo a fé. Então a gente vê homens que se dizem de Deus, mas negociando, brincando com a palavra de Deus, mas Deus vai requerer. Então, a ambição por essas coisas, infelizmente, amados, vem as consequências diante da presença de Deus. Veja que o crente fiel a Deus não ambiciona as coisas elevadas desse mundo, mas entrega-se ao Senhor, confiando que Ele é poderoso para suprir todas as suas necessidades, quer nas áreas social, financeira, quer na espiritual. O que o Filho de Deus realmente aspira é a presença do Senhor. O Filho de Deus aspira a isso, a presença de Deus. Seus dons, que está lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, e o seu reino, que está em Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz assim, buscai primeiramente o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, Deus não deixa faltar nada para nós. Veja, amados, que a Bíblia condena a ambição. Romanos 2,16, nós lemos. A ambição desvia o crente da fé. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. E também a cobiça e a ambição são insaciáveis. Eclesiastes, capítulo 6, versículo 7. Então, que nós possamos a cada dia, amados, não ter ambição por essas coisas que o mundo oferece aí. Tudo que a gente vê no mundo, sabemos que são coisas passageiras, né? São coisas efêmeras, tudo passa, mas que nós almejemos a cada dia mais o poder pelo conhecimento da palavra de Deus, o poder de Deus que está sobre nós, em nos proteger, em nos fortalecer, e dar aqui que nós precisamos. Deus sabe a nossa necessidade, né? Por isso que o cristão realmente, fiel ao Senhor, ele não tem essa ambição por coisas, por bens materiais. Não, ele vai trabalhar justamente e Deus vai abençoar ele, vai conseguir aquelas coisas que Deus vai conseguir, mas de uma forma honestamente, e aí assim que nós tenhamos a ambição, mas por outra coisa, que é de fazer a vontade do Senhor, o trabalho do Senhor, para o agradecimento do reino de Cristo aqui na terra, e que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos levar o cântico, né? Denis vai sugerir. Ronjário. Vamos levar só com o cântico. A primeira e a última estrofe vai falar. (207)
Hino 207, cantor Cantor cristão. Somos forasteiros aqui em terra estranha. Estamos nos preparando para morarmos com Jesus. Mas, irmãos, vamos ficar de pé para nós louvar o Senhor. 207. Né? Agradecer ao seu Mensagem real. O Senhor tem nos dado. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu rei e salvador, vos manda em seu amor as boas novas de perdão. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é a ordem que lhe dá. Reconciliai-vos já com Deus. Última estrofe. No meu eterno lar não há perturbação, eterno gozo e paz, os salvos fruirão. E quem obedecer a Cristo vai viver no reino eterno do meu Rei. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é a ordem que lhe dá. Reconciliai-vos já com Deus. Amém. Assim oremos. Santo e eterno Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bênção, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia para conosco, Senhor. Sabemos, Senhor, que o mundo jaz do maligno, mas que nós possamos a cada dia santificarmos diante de ti, Senhor. Que nosso corpo seja um corpo realmente, que o Espírito Santo esteja habitado, em que nós possamos a cada dia estar com nossos olhos fitos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, ó Pai. Que assim, Senhor, que nós possamos também a cada dia não pensar em riqueza desse mundo, porque tudo aqui é passageiro, Senhor. Mas a riqueza maior que o Senhor nos prometeu é a salvação em Cristo Jesus. E é dessa bênção maior, a riqueza maior, que por mais que o homem tenha dinheiro, jamais poderá comprar a salvação. A salvação só através da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia e da fé em Cristo Jesus. Que possamos, Senhor, a cada dia estar firme no teu santos caminhos, aguardando aquele momento da promessa que o Senhor nos prometeu, que um dia viria nos buscar para nos levar para o novo céu e a nova terra. E é isso que nós aguardamos. Esse é o nosso anseio. E a nossa ambição não é pelas coisas terrenas, mas é para o novo céu e a nova terra. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Nos abençoa, protege. Obrigado pelo alimento que o Senhor não tem deixado de faltar em nossas mesas, em nossas casas, Senhor. Que o nosso lar seja um pedacinho do céu, ó Pai. Que a cada dia nós possamos dizer com a nossa família, eu e minha casa servimos ao Senhor. Perdoa nossas falhas, leva-nos em paz aos nossos lares. Não dá a noite tranquila, um sono reparador, em nome de Jesus. Amém.